A gente vai ter que falar sobre um assunto que está aí dominando as redes, é um assunto da pauta política, e eu me sinto, é um momento infeliz da política brasileira, e eu me sinto particularmente infeliz de também ter que gravar um vídeo sobre isso no momento em que o país está passando, parece que a gente não está vivendo a normalidade democrática. É sobre o projeto de lei 1904 de 2024, que iguala o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio. Iguala. Essa PL também está sendo chamada de PL da gravidez infantil ou a PL do estupro. É preciso falar sobre isso, mas só para contextualizar você, eu vou falar do que está acontecendo essa semana. Só essa semana no Brasil. A gente tem 3 casos que a gente quer colocar para você aqui. 4. Primeiro é o caso de um pai que numa UTI, numa unidade de terapia intensiva, foi filmado abusando sexualmente da própria filha de 17 anos, que tem inclusive problema nas cordas vocais ou um problema de vocalização, e ela não consegue gritar. Então ela sofre para dentro, porque outras vezes que ele pode ter abusado dela, na casa ela não conseguia se expressar. Ela conseguiu explicar para os enfermeiros que estava sendo abusada, piscando os olhos, porque eles criaram essa comunicação com ela. Mas a questão é o seguinte: é pai da vítima, ele é o criminoso, ela é a vítima, ela estava numa unidade de terapia intensiva, que todos vocês sabem o que é. Muita gente que vai para uma UTI acaba não saindo de uma UTI, então ela estava extremamente vulnerável. E veja, o cenário todo é terrível. Não bastasse isso, a esposa desse homem veio a público dizer que ele está sendo linchado. E por quê? Ele paga as contas da casa e eles dependem desse homem, não é para linchar ele, porque ele é um homem bom. Quem fez isso foi a mulher do criminoso, que inclusive foi preso. O outro caso é o conhecido aí já, pastor da sacanagem. Ah, desculpa, tem uma coisa que eu quero falar sobre esse pai da UTI. Ele é de uma Assembleia de Deus. Guarda isso para você. Agora, o pastor da sacanagem é um pastor de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, isso pouco importa. Ele se dizia profeta e ele convencia os homens da igreja a botar o peru na boca dele. Tipo, desculpa, gente, está me faltando até como organizar essas informações, porque isso não está acontecendo em outro lugar do mundo, está acontecendo no Brasil. Então ele dizia para os caras que Deus tinha um plano na vida dos caras, ou uma profecia para os caras, mas que de repente era ruim. E que para resolver aquilo tinha que botar o peru na boca dele e gozar na boca dele. Esse homem foi preso também. A gente tem mais um caso. Esse caso já é conhecido de muita gente na igreja evangélica e agora vem um pouco para fora. A pastora Denise, da igreja que todo mundo já ouviu falar, Bola de Neve Church, que é assim que ela se coloca, o fundador dessa igreja, o apóstolo Rinaldo, que é conhecido como Rina, ele vinha abusando sexualmente de uma empregada que trabalhava na casa dele. Ele ficava à tarde fazendo academia e chamava ela para ficar ali com ele e queria que ela fizesse massagem nele, depois ele quis fazer massagem nela e colocava ela sentada no colo dele, ela constrangida, até que ela denunciou ele. Mas também tem o caso com a esposa, que é a pastora Denise. A pastora Denise apanhou dele, foi enforcada, foi traída, ela sofria abuso psicológico e ele foi afastado das funções da igreja. Acontece que tem gente na igreja passando pano para ele também, dizendo que essas informações não conferem. Eu vi uma irmã da igreja dizendo que uma empregada doméstica que foi abusada e que consegue gravar um áudio, porque a mulher gravou um áudio dizendo dos abusos. E a mulher se expressava bem. E aí teve uma irmã da igreja que teve a coragem de dizer: não é possível que uma empregada doméstica se expresse tão bem. Empregadas domésticas não falam como essa mulher está falando. Para fechar, esses casos que a gente teve mais um em Salvador, de um homem que enforcou e bateu na namorada no dia 9 agora, domingo, e ela, para não morrer apanhando, se jogou do 5º andar de um prédio de luxo em Salvador, porque ela era namorada dele. Bom, eu te dei o contexto geral,
e tem casos com pessoas de várias idades aqui. A pastora Denise já tem uma mulher de quase 60 anos, essa jovem de 17 anos, a outra 35 anos, enfim. O que a gente está falando é que existe um grande contexto de violência contra a mulher no Brasil. E é nesse contexto de violência que esse tipo de projeto de lei se coloca. Agora, para piorar a situação, é que além desse projeto de lei legislar sobre o corpo da mulher, além do Estado estar tendo o direito de legislar sobre o corpo da mulher, o que é errado, que ele não legisla sobre o meu corpo, por exemplo, mas ele legisla sobre o seu corpo se você é mulher. Isso está errado. A gente já não está na mesma página, entende? Eu sou um cidadão livre porque o Estado não legisla sobre o meu corpo. Você, amiga que está me vendo, você não é. Você já está há 300 anos antes de mim. E a gente está em 2024. Então o que está acontecendo é que esse projeto de lei chega num momento em que a violência de gênero é muito grande, sempre foi e está muito grande. Além disso, quem propõe isso é exatamente a igreja evangélica. A bancada evangélica, que é a representação da igreja evangélica no Congresso Nacional, propôs essa lei e aprovou o projeto de lei. O que significa dizer é que, por exemplo, se aquela menina de 17 anos denunciar o pai por um estupro, ou ela ficar grávida do pai, porque ela ainda é menor de idade, se ela fosse criança, estupro de vulnerável, e qualquer homem adulto estuprar uma criança e engravidar essa criança, se a criança for mãe, e criança não é mãe, se a criança decidir abortar o filho, porque vai ter que abortar, gente. É fruto de crime. Ou eu tô falando merda aqui? Essa criança faz isso, agora ela vira uma homicida. Isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Sobretudo a França agora que colocou na Constituição o direito ao aborto. Está na Constituição que é exatamente para ninguém mexer. E o Brasil faz esse retrocesso e proposto pela Igreja Evangélica. O que eu acho que está em jogo aqui é exatamente a base de extrema-direita e da Igreja Evangélica que está dominando o país. O que eu quero falar é para você que não vota na Igreja Evangélica, que não conhece isso, que está do outro lado da história, que está lutando por direitos. O alvo aqui não é exatamente só esses deputados. O alvo é Malafaia, o alvo é Estevão Hernandes, o alvo é Macedo, o alvo é Josué Valandro, que é pastor batista, o alvo são os líderes pentecostais, os pastores, essas pessoas estão muito ricas, têm muito poder, e a igreja evangélica está propondo esse tipo de lei, porque a igreja odeia a mulher, odeia a liberdade da mulher, odeia outras manifestações de gênero. Mas você que é da igreja, que está me ouvindo agora, você só vai entender isso quando você, na tua casa, descobrir esse tipo de crime ou outros crimes acontecendo com as pessoas da sua casa. E eu quero ter a esperança que pelo menos 10% da totalidade das pessoas da igreja, 10% venham a denunciar e lutar contra isso. Porque pelo que eu vejo também, as pessoas da igreja passam pano. Então você que é mulher e que é evangélica, você está entrando num buraco que ninguém vai conseguir te salvar. Você deveria estar pensando na tua vida, na vida da tua filha, da tua irmã, da tua mãe, porque vocês estão entrando numa cova que são essas pessoas que vão enterrar vocês. O Brasil está diante de um caso grave, sério, de fundamentalismo religioso que está se impondo na política. E a extrema-direita, que não contribui em nada para a política do país, está fazendo isso para testar o Lula, está fazendo isso para fazer barulho. Essas pessoas deveriam ser presas e terem um mandato cassado. Não tem como a gente não montar um acampamento na porta de cada um desses deputados e ficar lá até eles renunciarem o cargo. Não tem mais diálogo com a extrema-direita. É isso que a gente está tardiamente começando a entender. Eu peço que você reflita sobre isso e que a gente possa, como sociedade civil, se mobilizar. Apoie o nosso trabalho pelo pix@terça@gmail.com. Valeu!